Prosseguindo na hermenêutica teológica, estamos iniciando a lição 4, vamos ao capítulo 5, regras de interpretação. O item número 1 é aquela regra que todos os livros de hermenêutica citam como a regra número 1. A Bíblia interpreta-se a si mesmo. Esta regra é chamada também de regra fundamental da hermenêutica. Esta regra ensina que a mensagem espiritual da Bíblia é primeiramente interpretada por ela mesma. Eu separei, segundo Pedro, a segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20, em que ele diz: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Ou seja, se não é de particular interpretação, eu não posso fazer uma interpretação só para o meu tempo ou segundo a minha crença particular. A interpretação tem que ser segundo a Bíblia, baseada na Bíblia. Separei também 1 Coríntios 2,13, que diz: as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Então, observe, quando vamos tratar de escritos espirituais, a Bíblia é o escrito espiritual, o número 1, do mundo. Por que número 1? Porque tudo que um cristão escreve, ele escreve um sermão, um estudo bíblico, uma mensagem para um missionário que está distante, uma mensagem de conforto para alguém que aceitou Jesus e está dentro de um presídio, por exemplo, aceitou Jesus lá. Essa é uma mensagem espiritual. Mas qual a diferença dessa mensagem espiritual que eu e você escrevemos hoje para a mensagem espiritual da Bíblia? É porque a mensagem espiritual da Bíblia, ela tem uma inspiração diferenciada. O apóstolo Paulo, quando ele escreve uma epístola que estava dentro dos planos de Deus para ser incluída no cânon sagrado, ele tem uma inspiração especial que elimina a possibilidade de erro. O apóstolo Paulo, se ele escrevesse outra epístola, como acredita-se que ele escreveu, por exemplo, uma epístola aos Laodicenses, essa epístola, ela não está no cânon sagrado, então ela não estava nos planos de Deus de entrar no cânon sagrado. Logo, a escrita dessa epístola, se é que ocorreu, foi uma inspiração normal, que o apóstolo Paulo, ele poderia errar, assim como eu e você podemos errar numa escrita hoje. Então, por isso que, comparando as coisas espirituais com as espirituais, nós temos que, em primeiro lugar, comparar a Bíblia com a Bíblia, para nós podermos alcançar um resultado final de acordo com o plano de Deus na Escritura. Outro exemplo de aplicação desta regra é na interpretação de Hebreus 6,18. Hebreus 6,18 diz: para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Então veja, nas quais é impossível que Deus minta. O autor apresenta algo que é impossível para Deus: mentir. Lendo Marcos 11:27, temos o esclarecimento. Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Bom, então como que um texto diz que todas as coisas são possíveis para Deus, mas ao mesmo tempo o autor aos Hebreus diz que é impossível que Deus minta? O comentário diz: quando Deus quer realizar alguma coisa, não há nada que o possa impedir. Logo, não há nada impossível para ele. Mas, em se tratando do mal, em se tratando de adoção de pecado, ele não peca.
Por isso o autor aos Hebreus diz que é impossível que ele minta, ou seja, é impossível que ele peque. Quando Jesus Cristo está dizendo, então, que para Deus todas as coisas são possíveis, Jesus Cristo está dizendo que tudo que Deus quer fazer, que nunca será algo mal, tá ok? Tudo que Deus planeja fazer, ele faz, nada é impossível para ele. E Deus nunca planeja o mal, é claro. Nós, homens, as criaturas, nós podemos planejar algo e não alcançarmos, não conseguirmos, porque nós somos limitados. Mas para Deus não há limite. Todas as coisas são possíveis ao nosso Deus.